A estação das monções de 2016 em Mumbai chegou com sua intensidade dramática habitual, transformando a metrópole em expansão em um caldeirão fervilhante de humanidade, ambição e desespero. No bairro densamente povoado de Andheri East, onde os sonhos da classe média colidiam com a dura realidade econômica, Priya Sharma, de 24 anos, navegava pelas ruas estreitas e alagadas com a graça experiente de alguém que havia aprendido a encontrar beleza no caos. Priya possuía o tipo de inteligência silenciosa que muitas vezes passava despercebida em uma cultura que valorizava formas mais óbvias de realização. Ela havia concluído seu mestrado em serviço social pela Universidade de Mumbai, uma credencial que sua família tradicional via com uma mistura de orgulho e preocupação. Seus pais, Rajesh e Sunita Sharma, haviam imigrado para Mumbai de um pequeno vilarejo em Rajasthan 15 anos antes, carregando consigo o peso de gerações de expectativas e o desejo ardente de estabelecer sua filha em um casamento respeitável. A família Sharma ocupava um modesto apartamento de 2 quartos em um prédio que abrigava dezenas de famílias, cada unidade uma sinfonia cuidadosamente orquestrada de paredes compartilhadas, sonhos compartilhados e lutas compartilhadas. Rajesh trabalhava como contador para uma empresa têxtil, e sua atenção meticulosa aos números proporcionava à família uma renda estável, embora nada extraordinária. Sunita havia encontrado emprego como costureira em uma fábrica de roupas local, e seus dedos hábeis contribuíam para o fluxo interminável de roupas que saía do coração industrial de Mumbai para os mercados da Índia e além. Para Priya, a transição de estudante universitária para filha adulta à espera do casamento tinha sido uma dança delicada entre suas próprias aspirações e as expectativas da família. Ela aceitou um cargo em uma organização não governamental que trabalhava com crianças carentes nas favelas da cidade, um emprego que lhe proporcionava um propósito e um salário modesto, mas que seus pais viam como um emprego temporário até que um marido adequado fosse encontrado. A busca pelo casamento começou para valer quando Priya completou 23 anos. Seus pais se cadastraram em várias agências de casamento, criaram perfis em sites de relacionamento e ativaram sua extensa rede de parentes e conexões comunitárias. O processo era exaustivo, metódico e totalmente focado em encontrar um par que satisfizesse o complexo cálculo de casta, educação, estabilidade financeira e reputação familiar que governava tais arranjos. Foi por meio dessa rede que a família Sharma conheceu Vikram Malhotra, um empresário de 32 anos que parecia incorporar tudo o que eles esperavam de um genro. Vikram era dono de uma empresa de importação e exportação de sucesso, especializada em eletrônicos e eletrodomésticos. Seu escritório ficava no prestigioso Bandra Kurla Complex, o reluzente distrito comercial de Mumbai, e ele morava sozinho em um apartamento espaçoso em Bandra West, um endereço que carregava um peso social considerável na geografia do sucesso da cidade. A apresentação foi feita pela irmã de Sunita Mehra, que tinha ouvido falar de Vikram através dos contatos de negócios do marido. Os detalhes preliminares eram impressionantes. Vikram era formado em comércio por uma faculdade conceituada. Havia construído seu negócio a partir de um começo modesto e, o mais importante, estava procurando ativamente uma noiva de uma família respeitável da classe média. Seus pais haviam falecido em um acidente de carro 5 anos antes, o que explicava sua entrada tardia no casamento e acrescentava uma dimensão simpática ao seu status de solteiro. O primeiro encontro entre as famílias ocorreu em uma tarde quente de domingo em julho, em um restaurante popular em Bandra. Vikram chegou pontualmente, vestido com uma camisa branca impecável e calças escuras. Sua aparência apresentando o equilíbrio perfeito entre sucesso profissional e respeitabilidade tradicional.
Ele era alto para os padrões indianos, talvez com cerca de 1,75 m, com traços marcantes e cabelo cuidadosamente penteado, o que sugeria atenção à aparência pessoal sem cair na vaidade. Durante o encontro de 2 horas, Vikram demonstrou exatamente o tipo de charme e respeito que os pais de Priya esperavam encontrar. Ele falou com conhecimento sobre seus negócios, expressando orgulho de suas conquistas, mas mantendo a modéstia adequada em relação ao seu sucesso. Ele fez perguntas ponderadas sobre a educação e o trabalho de Priya, demonstrando o que parecia ser um interesse genuíno em suas aspirações, ao mesmo tempo em que deixava claro que valorizava a importância da família e dos valores tradicionais. Mais significativamente, a atitude de Vikram em relação à carreira de Priya agradou muito aos pais dela. Ele expressou admiração pelo compromisso dela com o trabalho social, descrevendo-o como nobre e importante, ao mesmo tempo em que sugeriu que, após o casamento, ela poderia considerar a transição para um trabalho mais compatível com as responsabilidades familiares. Era uma posição que reconhecia a educação e o emprego atual de Priya, ao mesmo tempo em que indicava sutilmente que seu papel como esposa teria precedência. Para a própria Priya, o encontro produziu emoções contraditórias. Vikram era inegavelmente atraente e articulado, e seu aparente respeito pela educação dela era revigorante em comparação com alguns dos candidatos anteriores, que pareciam mais interessados em suas habilidades domésticas do que em suas capacidades intelectuais. No entanto, algo em seu comportamento lhe pareceu um pouco ensaiado, como se ele estivesse desempenhando o papel do noivo ideal, em vez de simplesmente ser ele mesmo. No entanto, o encontro foi considerado um sucesso por ambas as famílias. Vikram manifestou interesse em prosseguir com o namoro, e os pais de Sharma ficaram encantados com o que consideraram um excelente casamento. Nas semanas seguintes, foram organizados vários encontros adicionais, permitindo que Priya e Vikram passassem tempo juntos sob a supervisão atenta das suas famílias. Durante essas interações supervisionadas, Vikram continuou a impressionar todos os envolvidos. Ele trouxe presentes atenciosos para os pais de Priya. Lembrou-se de detalhes de conversas anteriores e demonstrou o tipo de sensibilidade cultural que sugeria que ele seria uma adição respeitosa à família deles. Ele compartilhou histórias sobre suas viagens de negócios, seus planos de expansão e sua visão para o futuro, que incluía uma casa confortável, segurança financeira e filhos que seriam criados com valores sólidos. O namoro progrediu de acordo com os padrões tradicionais, com conversas telefônicas à noite e saídas ocasionais para eventos culturais ou festivais religiosos, sempre com acompanhantes apropriados. O apartamento de Vikram, que Priya visitou 2 vezes com sua mãe, era impressionante em tamanho e comodidades modernas. A sala de estar era mobiliada com móveis de couro caros e uma grande televisão de tela plana, enquanto a cozinha continha eletrodomésticos de última geração que demonstravam prosperidade e sofisticação doméstica. O que mais chamou a atenção de Priya durante essas visitas foi o orgulho óbvio de Vikram por sua casa. Ele fez visitas guiadas detalhadas, explicando as características de vários eletrodomésticos, a qualidade dos móveis e seus planos para melhorias futuras. Seu entusiasmo era contagiante, e Priya se pegou imaginando como seria viver em um ambiente tão confortável, tão diferente do modesto apartamento de sua família, onde a privacidade era um luxo e o espaço era escasso. O noivado foi anunciado em setembro, com o casamento planejado para fevereiro seguinte. O período de noivado de 4 meses foi considerado apropriado para permitir que ambas as famílias fizessem os preparativos necessários, mantendo o ímpeto do casamento. Os convites de casamento foram encomendados.
Os locais foram reservados e a elaborada maquinaria da celebração matrimonial indiana foi colocada em ação. Durante o período de noivado, Priya começou a sentir o peso da transição se instalando em sua vida como um sari de seda, bonito, mas restritivo. Seu trabalho na ONG assumiu um caráter agridoce, enquanto ela se preparava para deixar para trás sua identidade profissional independente e entrar no território desconhecido da vida de casada. Seus colegas organizaram festas de despedida e seu supervisor expressou pesar por perder alguém com sua dedicação e habilidades. Enquanto isso, o comportamento de Vikram, durante suas interações cada vez mais frequentes, permaneceu consistente com a primeira impressão positiva que ele havia criado. Ele era atencioso sem ser possessivo, generoso sem ser ostensivo e respeitoso com os costumes de sua família, ao mesmo tempo em que afirmava sutilmente suas próprias preferências sobre o futuro deles juntos. Ele falava sobre querer ter filhos logo após o casamento, sobre suas expectativas de manter certas observâncias sociais e religiosas e sobre sua esperança de que Priya encontrasse satisfação em criar um ambiente doméstico harmonioso. À medida que a data do casamento se aproximava, o nervosismo natural de Priya, antes do casamento, era complicado por momentos ocasionais de inquietação que ela achava difícil de expressar. Às vezes, durante suas conversas, ela percebia que as respostas de Vikram pareciam antecipar suas perguntas, antes mesmo de ela as fazer, como se ele tivesse ensaiado cuidadosamente as respostas para as preocupações que uma noiva em potencial poderia levantar. Outras vezes, ela percebia um lampejo de impaciência em sua expressão, quando ela expressava incerteza sobre aspectos de sua vida futura juntos, embora esses momentos passassem tão rapidamente que ela se perguntasse se os havia imaginado. Essas dúvidas pareciam mesquinhas e ingratas quando comparadas às vantagens óbvias do casamento. Vikram representava segurança, respeitabilidade e a realização das esperanças mais profundas de seus pais para o futuro dela. Sua mãe começou a falar com alívio visível sobre ter conseguido casar sua filha com um pretendente tão excelente, e seu pai já havia começado a se beneficiar socialmente da conexão com o sucesso nos negócios de Vikram. As últimas semanas antes do casamento passaram em uma confusão de preparativos, comemorações e o desmantelamento gradual da existência independente de Priya. Seus pertences foram embalados em baús e malas. Seus relacionamentos profissionais foram encerrados com promessas de manter contato, e sua identidade começou sua metamorfose de senhorita Priya Sharma, assistente social, para a senhora Priya Malhotra, esposa. Nenhum deles, nem Priya com sua intuição educada, nem seus pais com sua investigação cuidadosa sobre o passado de Vikram, nem o casamenteiro que havia facilitado a apresentação, poderia imaginar que não estavam organizando um casamento, mas orquestrando um sequestro elaborado e metodicamente planejado que começaria no momento em que a cerimônia de casamento terminasse. A cerimônia de casamento se desenrolou com a precisão elaborada que as tradições matrimoniais indianas exigiam. Uma celebração de 3 dias que transformou ambas as famílias em realeza temporária, presidindo uma dança intricada de rituais, festas e performances sociais. A família Sharma não poupou despesas dentro de seus modestos recursos, pedindo dinheiro emprestado e recorrendo a favores para garantir que o casamento de Priya fosse lembrado como uma homenagem digna à sua filha e à honra da família. Priya passou pelas cerimônias em um estado de sonho, envolta em saris de seda que pesavam mais do que suas roupas habituais. As mãos decoradas com intrincados padrões de rena que contavam a história de amor e prosperidade, o rosto parcialmente escondido por joias elaboradas que estavam em sua família há gerações.
Os rituais eram familiares por causa dos inúmeros casamentos dos quais ela havia participado, mas vivê-los como noiva parecia surreal, como se ela estivesse assistindo à vida de outra pessoa se desenrolar enquanto permanecia uma observadora distante. Vikram desempenhou seu papel com a mesma perfeição metódica que caracterizou todo o namoro deles. Ele chegou para cada cerimônia pontualmente, vestido com trajes tradicionais imaculados, e realizou todos os rituais com a mistura adequada de solenidade e alegria. Seus parentes, um grupo menor do que a extensa rede da família Sharma, elogiaram uniformemente o casamento e expressaram sua satisfação com Priya como a mais nova adição à família. Durante a cerimônia do fogo sagrado, enquanto Priya e Vikram davam os 7 passos que os uniriam como marido e mulher, ela percebeu a intensidade com que ele segurava sua mão. Seus dedos eram fortes, quase possessivos, e quando ela olhou para o rosto dele durante as orações, não viu a reverência gentil que esperava, mas um olhar de satisfação fria, como se ele estivesse concluindo uma transação comercial bem-sucedida em vez de entrar em uma união espiritual. O último dia de celebração culminou na cerimônia Bidai, o ritual emocionante da partida da noiva da casa dos pais. Como exigia a tradição, Priya jogou punhados de arroz por cima do ombro, simbolicamente retribuindo aos pais pelo cuidado e amor, enquanto deixava sua infância para trás para sempre. Sua mãe chorava abertamente, e seu pai lutava para manter a compostura esperada de um homem que estava ganhando um genro, em vez de perder uma filha. A viagem até o apartamento de Vikram ocorreu em relativo silêncio, o cansaço de 3 dias de celebração pairando sobre os recém-casados como um cobertor pesado. Priya havia visitado o apartamento 2 vezes durante o noivado, mas aproximar-se dele como seu novo lar era uma sensação totalmente diferente. O prédio, um arranha-céu moderno em Bandra West, parecia se erguer contra o céu noturno com uma presença imponente que ela não havia notado durante suas visitas anteriores. O comportamento de Vikram durante os primeiros dias de casamento, inicialmente, parecia atender a todas as expectativas de um novo marido atencioso. Ele se preocupava com o conforto dela, perguntando frequentemente se ela precisava de alguma coisa e garantindo que ela se sentisse bem-vinda naquela que agora era o lar deles. Ele havia preparado uma parte do quarto principal para as coisas dela e arrumado espaço na cozinha para os utensílios de cozinha e temperos que sua mãe havia enviado como parte do dote. No entanto, mudanças sutis em seu comportamento começaram a se manifestar quase imediatamente. Durante o noivado, Vikram sempre perguntava sobre as preferências dela em relação a refeições, entretenimento e agenda social. Como casal, ele começou a apresentar essas questões como decisões que já haviam sido tomadas. Quando Priya manifestou interesse em continuar seu trabalho na ONG, pelo menos em tempo parcial, a resposta de Vikram foi educada, mas firme. A prioridade dela agora era estabelecer o lar e se preparar para os filhos que teriam em breve. O próprio apartamento começou a parecer diferente à medida que Priya passava mais tempo lá. Durante suas visitas anteriores, ela ficara impressionada com seu espaço e comodidades modernas. Morando lá diariamente, ela começou a notar características que antes passavam despercebidas. As janelas, embora grandes e com vista para a cidade, eram equipadas com pesadas grades de segurança que criavam uma sensação sutil de confinamento. A porta da frente tinha várias fechaduras, o que Vikram explicou ser uma medida de segurança necessária em uma cidade onde invasões eram comuns. Mais preocupante era sua gradual percepção de que tinha muito pouco acesso independente ao mundo exterior,
Vikram sugeriu que ela não precisava carregar suas próprias chaves, já que ele geralmente estava em casa para deixá-la entrar e quando estava no trabalho, ela ficava ocupada com atividades domésticas que não exigiam que saísse do apartamento. Seu celular, que era sua principal conexão com amigos e familiares, começou a apresentar falhas que tornavam a comunicação cada vez mais difícil. O isolamento foi implementado de forma tão sutil e gradual que Priya, inicialmente, não reconheceu isso como uma estratégia deliberada. Vikram sugeria que a visita aos pais dela deveria esperar até que ela estivesse devidamente adaptada à vida de casada. Quando sua mãe ligava, ele atendia o telefone e explicava que Priya estava descansando ou ocupada com tarefas domésticas, sempre prometendo que ela retornaria à ligação mais tarde. Essas ligações prometidas ficavam cada vez mais atrasadas, até serem completamente esquecidas. 3 semanas após o casamento, Priya descobriu a primeira evidência clara de que sua nova vida não era o que parecia ser. Ao explorar os armários da cozinha mais minuciosamente do que em suas visitas anteriores, ela encontrou uma seção trancada, protegida por um cadeado pesado que parecia incongruente em um apartamento moderno. Quando perguntou a Vikram sobre isso, sua explicação foi casual, mas pouco convincente. Ele guardava documentos comerciais valiosos ali e preferia manter a segurança. O armário trancado ocupava seus pensamentos com frequência cada vez maior. Sua presença parecia simbólica do número crescente de perguntas sobre seu marido e sua nova vida que pareciam não ter respostas satisfatórias. Por que os outros moradores do prédio pareciam evitar contato visual com ela durante suas raras idas ao saguão? Porque Vikram sempre insistia em acompanhá-la sempre que ela precisava sair do apartamento por qualquer motivo. Porque seus pedidos para visitar seus pais eram adiados repetidamente com explicações cada vez mais elaboradas. O ponto de virada aconteceu durante a 4ª semana de casamento, quando as perguntas persistentes de Priya sobre o armário trancado finalmente provocaram a primeira rachadura na fachada cuidadosamente mantida por Vikram. Ela o pressionou sobre o assunto durante o jantar, sua curiosidade superando seu instinto de evitar confrontos. A resposta dele foi rápida e chocante, com uma transformação repentina de explicação paciente para autoridade fria. Você não precisa saber tudo sobre esta casa, disse ele, com uma voz dura que ela nunca tinha ouvido antes. Uma boa esposa confia no marido e não faz perguntas desnecessárias. As palavras a atingiram como um golpe físico, não por causa de sua dureza, mas porque revelaram algo fundamental que estava oculto sob a superfície de todo o relacionamento deles. Este não era o homem respeitoso e moderno que a cortejara com tanta consideração aparente por sua inteligência e independência. Este era alguém completamente diferente, alguém que usava uma máscara cuidadosamente construída que agora começava a escorregar. Naquela noite, deitada ao lado do marido na escuridão do quarto, Priya começou a entender com clareza cristalina que seu casamento não era o que ela acreditava ser. O homem ao seu lado não era quem ela pensava que fosse. E o mais assustador de tudo era que ela estava começando a suspeitar que seu confortável apartamento talvez não fosse um lar, mas algo completamente diferente. Uma prisão elaboradamente decorada, projetada especificamente para ela. Essa constatação trouxe consigo uma cascata de lembranças do namoro deles, que agora assumiam novos significados sinistros. As perguntas detalhadas de Vikram sobre os horários e hábitos de sua família, seu interesse em suas rotinas de trabalho e conexões sociais, sua atenção cuidadosa às suas preferências e medos, o que ela havia interpretado como o comportamento de um pretendente atencioso, ela agora reconhecia como a coleta metódica de informações por um predador estudando sua presa. Como não conseguia dormir naquela noite, Priya começou a planejar.
O planejamento de Priya começou com a precisão metódica que ela havia aprendido durante seu treinamento em serviço social. Toda intervenção bem-sucedida exigia observação cuidadosa, documentação e pensamento estratégico. Ela começou a tratar seu casamento como um estudo de caso, observando padrões no comportamento de Vikram, mapeando suas rotinas diárias e identificando oportunidades potenciais de comunicação com o mundo exterior. Sua primeira descoberta foi que a agenda de negócios de Vikram seguia um padrão rígido. Ele saía do apartamento todas as manhãs, exatamente às 8h30, e voltava entre 6 e 7 da noite. Durante essas horas, ela ficava efetivamente sozinha, embora as várias fechaduras do apartamento significassem que sair exigia um planejamento cuidadoso. Mais preocupante foi sua constatação de que os outros moradores do prédio pareciam ter sido informados de algo sobre ela que os levava a evitar interação. A virada aconteceu quando ela finalmente conseguiu acessar seu celular, que Vikram vinha gradualmente monopolizando sob o pretexto de ajudá-la a gerenciar suas chamadas. Enquanto ele tomava banho certa manhã, ela conseguiu enviar uma breve mensagem de texto para sua amiga mais próxima da universidade, Kavya. Preciso de ajuda. Algo está errado. Não posso falar livremente. V está observando tudo. A resposta de Kavya chegou em poucos minutos. Vou te ver hoje. Vou trazer outras pessoas. Naquela tarde, enquanto Vikram estava no trabalho, Priya ouviu a campainha tocar repetidamente. Pelo olho mágico, ela viu Kavya parada no corredor, com duas outras amigas em comum, com expressões preocupadas no rosto. Mas quando Priya tentou abrir a porta, descobriu que ela estava trancada com fechaduras que exigiam chaves que ela não possuía. O elaborado sistema de segurança que Vikram descrevia como proteção contra intrusos foi, na verdade, projetado para mantê-la dentro de casa. Do outro lado da porta, ela podia ouvir Kavya chamando seu nome e, em seguida, falando com outra pessoa. Ela definitivamente está lá dentro. Nós a vimos na janela. Por que ela não está abrindo a porta? Os amigos esperaram por quase uma hora, ligando repetidamente para o celular dela, mas Priya não tinha como entrar em contato com eles sem alertar todo o prédio sobre sua situação. Quando Vikram voltou naquela noite, seu comportamento havia mudado completamente. A máscara do marido atencioso havia desaparecido, substituída por um cálculo frio que fez o sangue de Priya gelar. Ele sabia sobre a mensagem de texto. Ele sabia sobre a visita de suas amigas e deixou claro que tais incidentes não seriam tolerados novamente. Sua família acha que você está se adaptando bem à vida de casada, disse ele com uma voz assustadoramente calma enquanto preparava o jantar. Tenho dado a eles atualizações regulares sobre como você está feliz, como está se adaptando bem. Seria lamentável se eles recebessem informações contraditórias. A ameaça era implícita, mas inconfundível. Seus pais, que haviam investido tanta esperança e dinheiro emprestado nesse casamento, ficariam devastados com qualquer sugestão de que seu cuidadoso arranjo havia fracassado. Pior ainda, a insinuação de Vikram era que ele tinha alguns meios de garantir o silêncio ou a obediência deles. Naquela noite, Priya ficou acordada elaborando planos de fuga. O apartamento ficava no 15º andar, tornando as janelas impossíveis. A porta da frente exigia chaves que ela não tinha, mas devia haver entradas de serviço, saídas de emergência ou acesso de manutenção que pudessem fornecer uma rota alternativa. Sua oportunidade surgiu 2 dias depois, quando Vikram recebeu uma ligação urgente de negócios que exigiu que ele saísse inesperadamente. Na pressa, ele esqueceu de trancar uma das fechaduras secundárias da porta. Priya viu sua chance e aproveitou-a, pegando seus documentos de identificação e o pouco dinheiro que conseguiu encontrar.
O saguão do prédio estava quase vazio e ela se moveu rapidamente em direção à saída. Mas quando se aproximou das portas principais, o segurança bloqueou seu caminho. "Senhora Malhotra", disse ele em hindi, em tom respeitoso, mas firme. "Seu marido deixou instruções dizendo que você não estava se sentindo bem hoje. Talvez você devesse voltar para cima para descansar." A constatação a atingiu como um golpe físico. Vikram havia se preparado para essa possibilidade. A equipe do prédio havia sido informada, provavelmente contada alguma história sobre sua saúde mental ou tendência a vagar. Seu próprio prédio havia se tornado parte de sua prisão. Ela voltou para cima, com o coração batendo forte, numa mistura de medo e raiva. Quando Vikram chegou em casa, ele não disse nada sobre sua tentativa de fuga, mas suas ações falavam por si. Na manhã seguinte, ele mostrou-lhe algo que a deixou com o sangue gelado. "Fiz algumas modificações para garantir a sua segurança", disse ele, levando-a até a cozinha. O grande freezer comercial, que sempre parecera estranhamente grande para uma casa de 2 pessoas, agora revelava seu verdadeiro propósito. O que ela pensava ser um único freezer grande era, na verdade, 2 compartimentos separados. A parte da frente funcionava como um freezer normal, mas atrás dela, acessível por um painel oculto, havia uma segunda câmara. O compartimento oculto tinha aproximadamente 1,80 m de comprimento, 90 de largura e 1,20 m de altura. Tinha sido construído com precisão profissional, isolado para controle de temperatura e equipado com um pequeno sistema de ventilação conectado à circulação de ar principal do prédio. Havia um colchão fino, um pequeno banheiro químico e recipientes para água. Esta é uma acomodação temporária para quando você precisar de tempo para pensar sobre suas responsabilidades como esposa, explicou Vikram, com o mesmo tom calmo que usaria para descrever um novo eletrodoméstico. "A temperatura é controlada. Você estará segura e confortável, enquanto decide se quer continuar tomando decisões ruins." Priya olhou para o compartimento com horror, compreendendo que isso havia sido planejado muito antes do casamento deles. O freezer superdimensionado, o isolamento do apartamento, até mesmo a segurança do prédio, tudo havia sido orquestrado com precisão metódica. "Você construiu isso para mim", ela sussurrou. "Eu construí isso para nós", corrigiu Vikram. "Para o nosso casamento. Às vezes, a adaptação leva tempo." Naquela noite, quando Priya se recusou a se desculpar por sua tentativa de fuga, Vikram demonstrou que sua ameaça não era vazia. Ele a guiou até o compartimento escondido com um aperto firme, mas não violento, explicou o sistema de ventilação e os suprimentos de emergência e fechou o painel. A escuridão era total. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido do sistema de refrigeração e pela própria respiração dela. Ela estava presa em uma prisão tecnologicamente sofisticada que havia sido projetada especificamente para ela, escondida à vista de todos dentro do que parecia ser um eletrodoméstico comum. À medida que as horas passavam na escuridão sufocante, Priya compreendeu que seu marido não era simplesmente controlador ou abusivo nos termos convencionais. Ele era algo muito mais perigoso, um predador sistemático que havia planejado sua prisão com a mesma precisão metódica que caracterizou todo o seu namoro. Mas Priya não era apenas uma vítima. Ela era uma assistente social treinada em intervenção em crises e, mesmo em seu terror, começou a analisar sua situação com clareza profissional. Essa prisão havia sido projetada para ser temporária, uma ferramenta de condicionamento e não de confinamento permanente. O que significava que Vikram ainda precisava dela para funcionar como sua esposa, pelo menos publicamente. Isso lhe deu vantagem, e na escuridão sufocante, ela começou a planejar não apenas sua sobrevivência,
mas sua eventual fuga e a documentação sistemática de provas que garantiriam que Vikram fosse julgado por seus crimes. O falso Freezer tinha como objetivo quebrar seu espírito. Em vez disso, tornou-se o lugar onde ela se transformou de vítima em oponente estratégica. O padrão de aprisionamento de Priya se estabeleceu em uma rotina horripilante nos meses seguintes. Vikram aperfeiçoou um sistema de controle que operava em vários níveis simultaneamente. Durante os períodos em que ela cumpria suas expectativas de comportamento adequado de esposa, ela tinha permissão para viver normalmente no apartamento. Mas qualquer sinal de rebelião, qualquer tentativa de se comunicar com o mundo exterior ou qualquer questionamento de sua autoridade resultava em confinamento dentro do compartimento do freezer. A guerra psicológica era metódica e devastadora. Vikram havia estudado a personalidade dela durante o namoro com a precisão de um cientista comportamental. Ele sabia que o isolamento era mais eficaz do que a violência física para alguém com a formação de Priya em serviço social. Ele entendeu que as fortes conexões familiares dela tornavam a ameaça de envergonhar seus pais mais poderosa do que a intimidação pessoal. Durante seus confinamentos, que variavam de várias horas a 3 dias, dependendo da gravidade percebida de sua transgressão, Priya se forçou a desenvolver estratégias de sobrevivência que iam além da mera resistência. Ela começou a mapear mentalmente a estrutura do prédio, memorizando os sons que indicavam diferentes momentos do dia e várias atividades. Ela aprendeu a reconhecer os padrões do sistema de ventilação, o ritmo dos elevadores e as vozes dos diferentes residentes. Mais importante ainda, ela começou a documentar tudo em sua mente. Usando técnicas que havia aprendido na pós-graduação para conduzir estudos de caso detalhados, ela criou arquivos mentais elaborados sobre os padrões de comportamento de Vikram, sua agenda de negócios, suas conexões sociais e as evidências físicas de seu aprisionamento. Ela entendeu que, se algum dia escapasse, precisaria de documentação abrangente para garantir que as autoridades a levassem a sério e que Vikram enfrentasse as consequências apropriadas. O próprio compartimento do freezer se tornou sua universidade involuntária em psicologia de sobrevivência. O espaço foi projetado para ser desconfortável, mas não imediatamente fatal. A temperatura era mantida em aproximadamente 10 desvarecios, fria o suficiente para ser profundamente desagradável, mas não perigosa por curtos períodos. O sistema de ventilação proporcionava circulação de ar adequada, e o banheiro químico e os recipientes de água indicavam que confinamentos mais longos faziam parte do projeto original de Vikram. Durante um confinamento particularmente longo, que durou quase 4 dias, Priya descobriu que podia ouvir fragmentos de conversas telefônicas quando Vikram falava perto da cozinha. Sua voz era transmitida pelo sistema de ventilação com clareza suficiente para que ela pudesse entender partes de suas discussões. Essas conversas ouvidas por acaso revelaram o elaborado engano que ele mantinha para explicar a ausência dela das atividades sociais normais. Para os pais dela, ele se apresentava como o marido preocupado de uma esposa que estava lutando contra dificuldades de adaptação. Ele descreveu Priya como alguém sobrecarregada pela vida de casada, ocasionalmente passando por mudanças de humor que exigiam descanso e privacidade. Ele garantiu a eles que ela estava recebendo os cuidados adequados e que a situação era temporária. O mais devastador foi que ele alegou que a própria Priya havia solicitado contato limitado com sua família durante esse período de adaptação. Para seus colegas de trabalho e vizinhos, a história era um pouco diferente. Priya era descrita como alguém com problemas de saúde que exigiam períodos de repouso e interação social limitada. Essa explicação justificava sua ausência em reuniões comunitárias e compromissos sociais,
ao mesmo tempo em que posicionava Vikram como o marido dedicado que cuidava de sua esposa doente. O aspecto mais sofisticado de seu engano envolvia manter a ilusão de comunicação contínua. Usando o celular e as contas de e-mail de Priya, Vikram aprendeu a imitar seu estilo de comunicação com notável precisão. Ele enviava mensagens periódicas para a família e os amigos dela, que pareciam ter sido escritas por ela, expressando satisfação com a vida de casada e explicando sua disponibilidade reduzida para socializar como parte natural da adaptação ao seu novo papel. Essas comunicações falsas foram habilmente elaboradas para explorar as expectativas culturais sobre mulheres recém-casadas. Em famílias indianas tradicionais, não era incomum que as noivas reduzissem o contato com seus círculos sociais anteriores à medida que se integravam à família e à comunidade do marido. As explicações de Vikram se encaixavam perfeitamente nos padrões normais de adaptação, tornando seu engano quase impossível de ser detectado de fora. Enquanto isso, a família de Priya estava passando por sua própria forma de manipulação psicológica. Rajesh e Sunita Sharma haviam investido enormes recursos emocionais e financeiros no casamento da filha. O sucesso do casamento refletia não apenas na felicidade de Priya, mas também em sua própria competência como pais e em sua posição dentro da comunidade. Quando Vikram lhes apresentou relatórios preocupantes sobre as dificuldades de adaptação de Priya, a resposta deles foi buscar maneiras de apoiar o casamento, em vez de questionar sua viabilidade fundamental. Sunita começou a preparar comidas especiais e remédios tradicionais que ela acreditava que poderiam ajudar com o que Vikram descreveu como instabilidade emocional de Priya. Rajesh consultou parentes idosos e líderes comunitários sobre estratégias para ajudar a filha a se adaptar à vida de casada. Ambos os pais interpretaram o contato reduzido com Priya como um sacrifício temporário necessário para o sucesso a longo prazo do casamento dela. O isolamento era tão completo e o engano tão sofisticado que até mesmo as amigas mais próximas de Priya começaram a aceitar a narrativa de sua transformação de profissional independente para dona de casa tradicional. Kavya, que tentou visitá-la nas primeiras semanas do casamento, recebeu mensagens de desculpas explicando que Priya estava se concentrando em suas responsabilidades domésticas e que entraria em contato novamente quando sua agenda permitisse. No final do primeiro ano, o desaparecimento de Priya de seus círculos sociais anteriores havia se normalizado a tal ponto que poucas pessoas questionavam ativamente sua ausência. As perguntas ocasionais eram respondidas com explicações consistentes sobre sua dedicação à vida conjugal e a preferência do marido por privacidade durante o período de adaptação. Para a própria Priya, os longos meses de prisão intermitente produziram uma profunda transformação psicológica. A jovem que havia entrado no casamento com nervosismo, mas otimismo, havia sido substituída por alguém mais dura, mais calculista e possuída por uma fúria fria que a sustentou nos momentos mais sombrios de seu confinamento. Ela havia aprendido a suportar o desconforto físico do compartimento do freezer, a controlar suas funções corporais dentro de suas limitações e a manter sua clareza mental apesar da privação sensorial. Mais importante ainda, ela havia desenvolvido uma compreensão da psicologia de Vikram tão abrangente quanto a compreensão dele sobre a dela. Ela reconheceu que a necessidade dele de manter a fachada de um casamento bem-sucedido criava vulnerabilidades em seu sistema de controle. Sua posição social dependia de se apresentar como um empresário próspero com uma esposa satisfeita. Essa exigência lhe deu uma vantagem que ela estava lentamente aprendendo a explorar. À medida que o segundo ano de seu aprisionamento se aproximava,
Priya evoluiu de vítima para adversária estratégica, reunindo informações, conservando suas forças e esperando pela oportunidade que ela tinha certeza de que acabaria chegando. A primeira rachadura na mentira, cuidadosamente construída por Vikram, apareceu durante o festival de Karva Chauth, em outubro do 4º ano. Tradicionalmente, as mulheres casadas jejuavam do nascer do sol ao nascer da lua pelo bem-estar e longevidade de seus maridos, quebrando o jejum somente depois de ver a lua através de uma peneira e, em seguida, olhar para o rosto de seus maridos. Para famílias como os Sharmas, o festival representava não apenas uma observância religiosa, mas uma celebração dos laços matrimoniais e da unidade familiar. Sunita Sharma vinha se preparando há semanas, esperando celebrar o festival com sua filha pela primeira vez desde seu casamento. A expectativa era intensa. Karva Chauth marcava a devoção de uma mulher casada e era considerado uma das ocasiões mais importantes para mães e noras se unirem. Quando Vikram ligou para explicar que Priya estava muito doente para participar da tradicional reunião, a decepção de Sunita se transformou em algo mais profundo e perturbador. Que tipo de doença impede uma mulher de celebrar o Karva Chauth? Perguntou ela a Rajesh naquela noite, com a voz tensa pela preocupação que vinha crescendo há meses. Em 4 anos de casamento, vimos Priya talvez 12 vezes. Algo está errado. Rajesh nutria dúvidas semelhantes, embora as tivesse suprimido por respeito à aparente preocupação do genro com o bem-estar da esposa. As repetidas explicações sobre a necessidade de Priya de descanso e privacidade começaram a parecer menos uma necessidade médica e mais desculpas elaboradas. Quando ele ligou para o escritório de Vikram para sugerir uma visita da família para verificar a saúde de Priya, foi informado de que Vikram estava viajando a negócios e retornaria à ligação. A ligação nunca foi retornada. Enquanto isso, a ex-colega de Priya na ONG, Kavya, conduzia sua própria investigação. Sua preocupação inicial com o fim abrupto de sua amizade evoluiu para uma investigação sistemática à medida que os meses se transformavam em anos sem nenhum contato significativo. Usando suas conexões na rede de serviços sociais de Mumbai, ela começou a fazer perguntas discretas sobre o bem-estar de Priya. O que ela descobriu foi preocupante. Nenhuma das outras jovens casadas em seu círculo social havia experimentado um isolamento tão completo de suas vidas anteriores. Mesmo aquelas que se casaram com famílias tradicionais mantinham algum contato com amigos e ex-colegas. O desaparecimento total de Priya de todas as conexões sociais era anômalo o suficiente para levantar sérias questões. A descoberta de Kavya aconteceu quando ela encontrou uma vizinha de Vikram durante uma festa de casamento. A senhora Patel, que morava no mesmo prédio, mencionou em uma conversa casual que raramente via a jovem esposa do 15º andar. "Aquela pobre garota deve estar muito doente", disse ela. "O marido dela mencionou que ela tem algum tipo de condição que a obriga a ficar dentro de casa a maior parte do tempo." Essa conversa cristalizou as suspeitas de Kavya. Ela começou a pesquisar mais a fundo o histórico de Vikram, usando redes profissionais e conexões sociais para reunir informações sobre seus negócios e história pessoal. O que ela encontrou foi um padrão de inconsistências e lacunas que pintou um quadro perturbador. O negócio de importação e exportação de Vikram, embora aparentemente lucrativo, operava com um sigilo incomum. O prédio comercial onde ficava seu escritório confirmou que ele alugava um espaço lá, mas outros inquilinos o descreveram como distante e pouco comunicativo. Mais significativamente, Kavya descobriu que Vikram já havia sido casado. Sua primeira esposa, de acordo com registros públicos, havia morrido no que foi considerado um afogamento acidental durante a lua de mel em Goa.
A morte ocorreu 5 anos antes de Vikram começar a cortejar Priya, e a investigação oficial não encontrou evidências de crime. Mas a existência de um casamento anterior, que nunca havia sido revelado à família de Priya, representava um grande engano que colocava em questão tudo o mais sobre seu passado. Munida dessa informação, Kavya abordou diretamente os pais de Priya. A reunião ocorreu em seu modesto apartamento em uma tarde sufocante de novembro. Rajesh e Sunita ouviram com horror crescente enquanto Kavya apresentava suas descobertas. O casamento anterior não revelado, a morte suspeita, as inconsistências no histórico profissional de Vikram e, o mais importante, a completa ausência de qualquer comunicação direta com Priya por mais de 6 meses. "Precisamos vê-la", declarou Sunita, com a voz trêmula por uma mistura de medo e determinação. "Não por telefone, nem por mensagem através dele. Precisamos ver nossa filha com nossos próprios olhos." O confronto que se seguiu provaria ser o catalisador que finalmente começou a quebrar a prisão cuidadosamente construída por Vikram. Quando a família Sharma e Kavya chegaram sem avisar ao prédio dele na manhã seguinte, estavam preparados para encontrar resistência. O que encontraram foi um nível de obstrução que confirmou seus piores temores. O segurança do prédio inicialmente se recusou a deixá-los subir, alegando que a senhora Malhotra não estava recebendo visitas devido ao seu estado de saúde. Quando Rajesh insistiu em seu direito de ver sua própria filha, o segurança alegou estar seguindo instruções específicas do marido dela sobre a limitação de visitas por motivos médicos. "Que tipo de condição médica exige que uma filha seja escondida de seus próprios pais?" questionou Sunita, sua voz elevando-se com 4 anos de ansiedade reprimida e crescente fúria maternal. A cena no saguão atraiu a atenção de outros moradores, e o gerente do prédio foi chamado para mediar a situação. Sob pressão de várias testemunhas e das ameaças de Rajesh de chamar a polícia, o gerente concordou em ligar diretamente para o apartamento de Vikram. O telefone tocou sem resposta. Várias ligações, ao longo de 1 hora, produziram o mesmo resultado. Ou ninguém estava em casa, ou alguém estava deliberadamente se recusando a atender. Ambas as possibilidades levantavam questões alarmantes sobre a condição e as circunstâncias de Priya. Durante esse tempo, Priya estava confinada no compartimento do freezer, tendo sido presa lá 2 dias antes pelo que Vikram descreveu como curiosidade inadequada sobre seus negócios. Ela podia ouvir a comoção no saguão do prédio através do sistema de ventilação, reconhecendo a voz de sua mãe elevada em angústia e desespero. O som da angústia de sua mãe a encheu de uma raiva mais intensa do que qualquer emoção que ela havia experimentado durante seus anos de cativeiro. Vikram não havia apenas aprisionado seu corpo. Ele havia usado o amor dela pela família como arma contra ela, usando a preocupação e a confusão deles como ferramentas de tortura psicológica. Quando Vikram finalmente voltou para o apartamento naquela noite, alertado pelos seguranças do prédio sobre os eventos do dia, ele encontrou uma situação que havia escalado além de sua capacidade de controlar com seus métodos habituais de engano e manipulação. A família Sharma não aceitava mais suas explicações, e o confronto público no prédio havia criado testemunhas e um registro de suas preocupações. Pela primeira vez em 4 anos, a máscara de controle calmo de Vikram mostrou sinais de rachaduras. Ele libertou Priya do compartimento do freezer e explicou que ela precisaria fazer uma aparição pública para tranquilizar sua família e dissipar a suspeita crescente. "Você vai dizer a eles que esteve doente, mas está se recuperando", instruiu ele, com um tom de desespero na voz que Priya nunca tinha ouvido antes. "Você vai se desculpar por tê-los preocupado e explicar que pediu privacidade durante o tratamento. Você vai convencê-los de que está bem e feliz." Mas Priya, endurecida por anos de aprisionamento e guerra psicológica,
Reconheceu que o equilíbrio de poder havia mudado. O confronto público de sua família havia criado rachaduras na armadura de respeitabilidade de Vikram. Pela primeira vez desde seu casamento, ela tinha influência. "E o que acontece se eu não fizer isso?" ela perguntou baixinho. A resposta de Vikram revelou a verdadeira profundidade de seu desespero e os perigosos extremos a que ele estava disposto a chegar para manter seu controle. A resposta de Vikram à rebeldia de Priya foi rápida e revelou a verdadeira profundidade de seu desespero. A cuidadosa manipulação psicológica que sustentou seu controle por 6 anos estava desmoronando, e sua reação demonstrou que por baixo do predador metódico havia algo muito mais instável e perigoso. "Se você não convencê-los de que está tudo bem", disse ele, baixando a voz para um sussurro frio, "então você nunca mais terá a oportunidade de vê-los novamente. Você entende o que estou dizendo?" A ameaça não era mais implícita. Priya entendeu que a investigação de sua família havia encurralado Vikram, e predadores encurralados se tornavam letais. Ela também percebeu que aquele momento representava sua única oportunidade realista de fuga. Vikram precisava que ela agisse normalmente, o que significava que ele teria que lhe dar algum grau de liberdade. Essa liberdade, por mais breve que fosse, poderia ser suficiente. O encontro planejado com sua família foi marcado para a tarde do domingo seguinte. As instruções de Vikram foram precisas. Priya explicaria que estava recebendo tratamento para depressão e ansiedade, condições que exigiam privacidade e interação social limitada. Ela pediria desculpas por preocupar sua família e garantiria que estava se recuperando bem. Mais importante ainda, ela os convenceria a lhe dar espaço para concluir o tratamento sem mais interferências. O que Vikram não previu foi que 6 anos de aprisionamento transformaram Priya da jovem complacente com quem ele se casou em alguém capaz de pensar estrategicamente sob extrema pressão. Durante os dias que antecederam o encontro, ela se preparou para o que sabia ser sua única chance de resgate. Usando um pequeno fragmento de metal que ela havia retirado lentamente da grade de ventilação do compartimento do freezer durante suas inúmeras horas de confinamento, Priya começou a riscar uma mensagem na superfície de madeira sob o armário da cozinha mais próximo do freezer falso. A mensagem era breve, mas abrangente. Seu nome, as datas de sua prisão, o nome completo de Vikram e a localização de sua prisão. Se ela não conseguisse escapar durante a visita da família, talvez alguém acabasse encontrando essa evidência. A reunião ocorreu na sala de estar do apartamento, com Vikram posicionando-se estrategicamente entre Priya e a porta da frente. Seus pais e Kavya chegaram precisamente na hora marcada, com expressões que misturavam alívio por finalmente vê-la e choque com sua aparência drasticamente alterada. 6 anos de prisão intermitente e tortura psicológica deixaram marcas visíveis. Priya havia perdido muito peso, seu cabelo estava comprido e despenteado, e seus olhos refletiam o sofrimento de alguém que havia passado por um trauma prolongado. Mas sua voz, quando ela falava, era firme e controlada. "Desculpem por terem se preocupado", ela começou, seguindo exatamente o roteiro de Vikram. "Tenho lidado com alguns problemas de saúde que exigiram privacidade para serem tratados adequadamente." Mas enquanto falava, Priya começou a incorporar sinais sutis que esperava que sua família reconhecesse. Ela fez referência a memórias compartilhadas de sua infância, usando frases e gestos específicos que tinham significado apenas para eles. Quando mencionou se sentir presa em um lugar frio e escuro, ela olhou diretamente para sua mãe, enfatizando as palavras de uma forma que sugeria um significado mais profundo. Sunita, que conhecia sua filha há 24 anos antes de seu casamento, reconheceu que algo estava profundamente errado. O comportamento de Priya era muito controlado.
muito cuidadosamente ensaiado. Mais reveladoras eram as microexpressões de medo que cruzavam seu rosto sempre que ela olhava para Vikram e a maneira como ela posicionava seu corpo, como se esperasse restrição física. A virada aconteceu quando Kavya fez uma pergunta direta. Priya, você está segura aqui? A pergunta pairou no ar como um fio elétrico. Vikram imediatamente se moveu para interceptar, começando a explicar a condição médica de sua esposa e sua necessidade de estabilidade. Mas Priya, vendo sua chance, fez uma escolha desesperada. Não, disse ela baixinho, sua voz cortando a explicação de Vikram. Não estou segura. Não estou segura há 6 anos. O que se seguiu foi um caos de gritos, ameaças e luta física, enquanto Vikram tentava controlar a situação e a família de Priya exigia explicações imediatas. Na confusão, Rajesh conseguiu chegar à porta da frente e começou a gritar por ajuda aos outros moradores do prédio. Vikram, percebendo que sua fachada, cuidadosamente construída, estava desmoronando completamente, tomou uma decisão final, desesperada. Se não conseguisse manter o controle da narrativa, ele eliminaria todas as evidências de seus crimes. Enquanto a família lutava perto da porta da frente, ele se esgueirou para a cozinha e começou a derramar óleo de cozinha pelo apartamento, concentrando-se particularmente na área perto do freezer falso. O fogo começou pequeno, mas o óleo de cozinha acelerou sua propagação pelo apartamento com uma velocidade assustadora. O plano de Vikram parecia ser a destruição de todas as evidências, incluindo a própria Priya. Mas as chamas se espalharam mais rápido do que ele havia previsto. E em poucos minutos, o apartamento estava cheio de fumaça, enquanto o sistema de alarme de incêndio era acionado em todo o prédio. O Corpo de Bombeiros de Mumbai recebeu a chamada de emergência às 15h47 de uma tarde de domingo em março de 2022. A Companhia de Bombeiros 12, liderada pelo oficial Arjun Mehta, respondeu ao que inicialmente parecia ser um incêndio residencial comum em um prédio alto. Os moradores do prédio estavam sendo evacuados de maneira organizada, mas várias testemunhas relataram que uma família poderia estar presa no 15º andar. Quando os bombeiros chegaram ao apartamento dos Malhotra, encontraram a porta da frente aberta e o interior cheio de fumaça densa. Sua principal preocupação era realizar uma busca rápida por quaisquer ocupantes que pudessem ter sido vítimas da inalação de fumaça. O layout do apartamento era típico das residências de luxo da região, mas a área da cozinha mostrava sinais de modificações incomuns. O oficial de bombeiros Mehta percebeu imediatamente que o freezer de nível comercial era incomumente grande para uma cozinha residencial e posicionado de uma forma que parecia ter sido projetada para esconder algo. Quando tentaram movê-lo para verificar se o fogo se espalhava pela cavidade da parede, descobriram que era muito mais leve do que o esperado. "Esta coisa é oca!" gritou um dos bombeiros acima do ruído dos ventiladores. "Há algo atrás dela." Usando suas ferramentas hidráulicas, os bombeiros desmontaram a parte externa do freezer e descobriram o compartimento oculto. O que encontraram dentro dele se tornaria uma das descobertas mais chocantes da história do Corpo de Bombeiros de Mumbai. Uma mulher, bem viva, que havia sido aprisionada no aparelho pelo que parecia ser um longo período. Priya estava consciente, mas desorientada devido à inalação de fumaça. Enquanto os paramédicos forneciam oxigênio e atendimento médico de emergência, ela conseguiu falar com clareza suficiente para se identificar e fornecer informações cruciais sobre seu sequestrador. "Vikram Malhotra", disse ela ao oficial de bombeiros Mehta, com a voz rouca, mas determinada. "Ele construiu isso para me aprisionar. Há evidências arranhadas sob o armário da cozinha. Ele matou sua primeira esposa. Não deixe ele escapar."
A investigação que se seguiu ao resgate de Priya revelou toda a extensão da predação sistemática de Vikram. A polícia de Mumbai, liderada pela inspetora Deepika Khan, descobriu que Vikram realmente havia desaparecido durante a confusão do incêndio, mas sua fuga durou pouco. Ele foi preso no aeroporto internacional de Mumbai, tentando embarcar em um voo para Dubai usando documentos de viagem falsificados. As evidências recuperadas do apartamento eram contundentes. O testemunho riscado de Priya sob o armário da cozinha forneceu um registro contemporâneo de seu aprisionamento. O sofisticado compartimento falso do freezer demonstrava premeditação e planejamento. O mais condenatório foi a descoberta de arquivos detalhados no computador de Vikram, contendo pesquisas sobre a morte de sua esposa anterior e extensas notas de vigilância sobre a família e as conexões sociais de Priya. A investigação sobre a morte de sua primeira esposa foi reaberta e novas evidências sugeriram que o que havia sido considerado um afogamento acidental era provavelmente um assassinato. Registros bancários revelaram que Vikram havia recebido pagamentos substanciais do seguro de vida após a morte dela, dinheiro que financiou seu estilo de vida elaborado e forneceu os recursos para sua caçada sistemática a uma segunda vítima. O depoimento de Priya durante o julgamento foi devastador em seus detalhes e clareza. 6 anos de prisão não quebraram sua mente analítica. Em vez disso, aguçaram sua capacidade de documentar e articular a natureza sistemática do abuso que sofreu. Sua formação em serviço social lhe proporcionou o vocabulário profissional para explicar técnicas de manipulação psicológica, enquanto sua experiência de vida deu ao seu depoimento uma autenticidade inquestionável. Vikram foi condenado por acusações que incluíam sequestro, confinamento ilegal, tentativa de homicídio e fraude. Ele recebeu uma sentença de 25 anos à prisão perpétua, embora os recursos legais significassem que a justiça final ainda demoraria anos para ser feita. Para Priya, o resgate marcou o início de uma longa, mas bem-sucedida jornada rumo à recuperação. Ela testemunhou perante comissões parlamentares sobre violência doméstica e predação sistemática. Tornou-se defensora de mulheres presas em casamentos abusivos e, por fim, concluiu seu curso de direito. Seu caso levou a mudanças na forma como as autoridades indianas investigam denúncias de mulheres casadas, isoladas ou desaparecidas. O freezer falso foi preservado como prova, um pesadelo tecnológico que havia sido projetado para aprisionar, mas acabou se tornando o instrumento da ruína de seu criador. Quando o incêndio forçou sua descoberta, ele revelou não apenas a incrível sobrevivência de uma mulher, mas o comportamento predatório sistemático que estava escondido por trás da fachada de um casamento respeitável. O resgate de Priya demonstrou que mesmo os sistemas de controle mais sofisticados podem ser derrotados pela combinação da resiliência humana, do amor familiar e da intervenção acidental de circunstâncias além da capacidade de antecipação ou controle de qualquer predador.